Bem-vindo ao canal. Hoje, temos uma história incrível para você, cheia de mistério e emoção. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? Era uma noite fria e chuvosa quando Carol, a socialite conhecida pelos salões brilhantes e festas luxuosas, decidiu fugir da sua vida perfeita, mas vazia. Ela estava em um desses jantares chiques, em um restaurante exclusivo da cidade, onde as pessoas riam, brindavam e trocavam sorrisos vazios. Era como se tudo ao redor dela estivesse desmoronando, mas ninguém notava. Seu noivo, um homem de negócios arrogante, estava mais interessado em discutir contratos do que em ouvi-la. As palavras dele cortavam o ar, mas não tocavam seu coração. Ela precisava de um respiro, algo mais genuíno, e foi isso que a levou até aquele bar. O lugar era pequeno e simples, contrastando drasticamente com o mundo de opulência que Carol conhecia. O cheiro de madeira antiga e o som suave da música ao vivo criavam uma atmosfera acolhedora. O bar estava quase vazio, exceto por alguns clientes espalhados nas mesas e no balcão. Carol entrou, suas botas de salto alto ressoando no chão de madeira. Ela se sentou no canto, o rosto levemente encoberto por um casaco caro e um chapéu elegante. Pediu uma taça de vinho tinto e se perdeu nos próprios pensamentos, esquecendo momentaneamente o motivo de sua frustração. Ali, em meio ao brilho opaco das lâmpadas, Alexandre estava atrás do balcão, preparando coquetéis com uma habilidade que parecia mais uma dança do que uma simples mistura de bebidas. Ele tinha os olhos atentos, mas não perdia o sorriso fácil, como alguém que já tinha visto de tudo. O bar era seu refúgio, e seu trabalho, uma forma de esquecer as dores que a vida lhe impusera. Sua vida não tinha luxo, mas ele sabia como extrair prazer das coisas pequenas. O cheiro do limão fresco, o som das pedras de gelo caindo no copo, a satisfação de servir alguém com algo que podia tornar sua noite um pouco melhor. Foi quando Carol, com um suspiro pesado, pediu um drink a Alexandre. Ela não sabia o que queria exatamente, apenas algo que pudesse acalmá-la. Seus olhos se encontraram pela primeira vez quando ele olhou para ela com uma expressão curiosa e gentil. Carol, que estava acostumada a ser tratada com reverência, sentiu algo diferente naquele olhar. Não era apenas um olhar profissional, mas algo mais, uma atenção genuína. Algo nela, aquele tipo de olhar sincero, fez seu coração bater mais rápido. Foi então que ela percebeu o quanto estava cansada de tudo. Ela não precisava de luxo ou palavras vazias. Ela precisava de algo real. Alexandre, notando a tristeza nos olhos dela, perguntou suavemente: "O que posso fazer por você, senhora? Algo especial? Ou um simples drink para aliviar a noite?" Carol observou por um momento, absorvendo suas palavras. Não era comum ela ser tratada assim. Ela estava acostumada a ser adorada, mas de uma forma superficial, como uma figura distante. Mas, naquele momento, Alexandre parecia ver algo dentro dela que ela mesma estava tentando esconder. A solidão, o cansaço. Ela pediu algo simples, um gin tônica, o que parecia menos complicado do que a situação em sua vida. O bartender preparou com destreza o drink, enquanto Carol ficou observando seus movimentos, fascinada com a maneira como ele se entregava ao que fazia. Havia algo de encantador naquela simplicidade, algo que fazia os problemas do mundo parecerem distantes. Quando ele entregou o drink, seus dedos se tocaram brevemente. Carol sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo mais profundo. Era uma sensação nova, inesperada. E, por um instante, ela se viu se perguntando: será que, em meio a toda essa confusão, poderia haver mais nessa vida do que apenas a aparência? Alexandre sorriu para ela, um sorriso tranquilo, quase como se soubesse que ela estava em busca de algo mais, algo que nem ela mesma entendia. Ele se inclinou levemente para ela e, com um olhar curioso, perguntou: "Está tudo bem, senhora? Você parece estar perdida." Aquela pergunta, simples e direta, fez Carol hesitar. Ela olhou para ele, tentando esconder a confusão dentro de si. Algo sobre ele a fazia querer responder, contar tudo, mas ela não sabia por onde começar. Então, sem pensar muito, disse apenas: "Acho que estou cansada. Cansada de tudo. De ser quem esperam que eu seja." Alexandre, que sempre soubera ouvir as histórias dos outros sem pressa de julgá-las, permaneceu em silêncio. Ele não tinha pressa para preencher o vazio entre eles com palavras, como a maioria faria. Ele apenas a observou, esperando que ela falasse mais, se ela quisesse. E, naquele momento, Carol se sentiu à vontade. Algo nela se abriu, como uma porta que nunca soubera que existia. Ela começou a falar, desabafando sobre o fardo que carregava,
sobre os eventos da noite, sobre sua vida cheia de expectativas que não eram suas. Alexandre, com sua paciência silenciosa, foi a única pessoa que a ouviu sem pressa de dar conselhos, sem pressa de mudar nada. Ele apenas a ouviu. Foi ali, naquele bar simples e acolhedor, que o destino de Carol e Alexandre começou a se entrelaçar. E, sem saber, ambos estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Porque, de algum jeito, aquele encontro inesperado não era apenas uma coincidência, era o começo de algo muito maior, algo que revelaria segredos e verdades que ambos estavam prestes a descobrir sobre si mesmos e, principalmente, sobre suas famílias. Esse é apenas o começo da jornada entre Carol e Alexandre. O encontro deles, embora simples à primeira vista, marcou o início de algo profundo e transformador. Agora, eles precisariam enfrentar o destino e os segredos que estavam prestes a ser revelados. Mas por enquanto, um só sentimento unia os dois: o desejo de algo mais verdadeiro, algo que o mundo ao redor deles não podia oferecer. Após aquele encontro inesperado no bar, Carol e Alexandre se viram em um enredo muito maior do que imaginavam. O destino havia se encarregado de entrelaçar suas vidas, e, como se uma força invisível os guiasse, eles tomaram uma decisão arriscada: embarcar em uma viagem que os levaria por caminhos desconhecidos e desafiadores. A ideia surgiu numa conversa sem pressa, quando Alexandre mencionou, quase por acidente, um antigo segredo de sua família, algo que ele não sabia bem o que significava, mas que sempre o assombrara. Ele soubera disso desde criança, mas ninguém jamais havia falado abertamente sobre o assunto. Era um mistério, envolto em mentiras e meias-verdades, guardado dentro das paredes de uma casa simples, na periferia da cidade. Carol, ainda carregando o peso da sua própria vida cheia de falsidades e máscaras, viu naquela conversa uma oportunidade de escapar, de encontrar respostas não só para o que afligia Alexandre, mas para os próprios dilemas que ela enfrentava. O que estavam esperando para fazer isso? Era agora ou nunca. Eles decidiram partir na manhã seguinte. Carol, com sua vida luxuosa e rotina previsível, estava prestes a deixar tudo para trás, pelo menos por um tempo. Ela sabia que essa viagem não seria apenas uma fuga das aparências, mas uma jornada para dentro de si mesma, onde cada passo dado poderia revelar algo novo, algo profundo e, quem sabe, até perigoso. Alexandre, com seu jeito descontraído, mas com um senso de responsabilidade que ninguém poderia perceber à primeira vista, também sentiu que não tinha escolha. Algo em seu peito dizia que essa era a única maneira de finalmente entender o que havia sido escondido, o que seus pais nunca ousaram lhe contar. A partida foi silenciosa, mas cheia de emoção. Carol se despediu da sua casa de luxo com um aperto no coração, não porque sentia falta do que estava deixando para trás, mas por perceber que, pela primeira vez, sua vida tomava um rumo imprevisível. Ela sentia como se estivesse entrando em um novo capítulo da sua existência, algo que nem ela sabia se estava preparada para enfrentar. Ela, que sempre teve tudo sob controle, agora estava à mercê de um destino que não podia controlar. Alexandre, por outro lado, estava mais tranquilo, mas com uma sensação inquietante no fundo da mente. Ele não sabia o que a viagem traria, mas sabia que precisava ir. As pistas que ele tinha, as memórias vagas de histórias contadas à meia luz, estavam prestes a ser desvendadas. Mas havia algo que ele temia mais do que qualquer outra coisa: a possibilidade de que as respostas que ele buscava fossem mais complicadas e dolorosas do que imaginava. A viagem em si não era nada comum. Eles viajavam por estradas sinuosas e lugares isolados, muitos dos quais estavam além dos limites que Carol conhecia. O cenário ao redor deles mudava conforme avançavam, da cidade movimentada e barulhenta, às pequenas vilas cobertas pela névoa, e para dentro de florestas densas e escuras, onde o silêncio era quase palpável. Carol olhava pela janela do carro, observando o mundo que passava, e sentia uma mistura de medo e excitação. Aquela sensação de incerteza era nova para ela, mas de alguma forma, a atraía. Eles pararam em uma pequena pousada à beira de uma estrada isolada. O lugar parecia esquecido pelo tempo. Com suas paredes de madeira envelhecida e móveis desgastados, tudo ali parecia ter sido deixado para trás há muito tempo. A única pessoa que encontraram foi o dono, um homem velho, com os olhos cansados e a expressão grave. Ele os observou com curiosidade, mas disse poucas palavras. Alexandre sentiu uma sensação estranha no ar, algo que o deixava tenso. Mas Carol, com sua visão apurada, percebeu que ele estava tentando esconder alguma coisa. Talvez fosse só o clima da viagem, ou o próprio peso de tudo que estava por vir, mas algo ali não estava certo. A noite avançava, e o vento forte batia contra as janelas da pousada, trazendo com ele um cheiro de terra úmida e promessas de tempestades. Eles estavam a quilômetros de qualquer ajuda,
em uma área onde o sinal de telefone desaparecia por completo. Carol se levantou da mesa, caminhando até a janela para olhar o cenário lá fora. A escuridão parecia engolir tudo, tornando a noite ainda mais opressiva. Ela sentiu uma onda de insegurança, mas não queria mostrar fraqueza na frente de Alexandre. "Estamos prontos para isso?" ela perguntou, sem se virar. A voz estava quase inaudível, como se ela temesse que as palavras fossem demais. Alexandre, que estava sentado perto da lareira, observando as chamas dançarem, não respondeu de imediato. Ele sabia que palavras não bastariam para explicar o que estava acontecendo, o que eles estavam prestes a enfrentar. Em vez disso, ele se levantou, caminhou até ela, e colocou uma mão firme no ombro dela, tentando transmitir uma sensação de calma. "Eu não sei o que vamos encontrar, Carol", ele disse, com sua voz grave e tranquila. "Mas eu sei que não podemos voltar atrás agora. Estamos juntos nisso." Naquele momento, Carol sentiu uma mistura de conforto e medo. Juntos ou não, a viagem só avançaria, e os segredos que estavam prestes a descobrir mudariam tudo. Para eles, para suas famílias, e talvez para todo o destino que haviam traçado sem saber. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de urgência. Eles tinham um destino, e sabiam que cada hora que passava os aproximava do desconhecido. Não havia como voltar atrás. O que estava à frente era um mistério perigoso, cheio de perguntas sem respostas. O som do motor do carro quebrava o silêncio da estrada enquanto se afastavam da pousada, abandonando o medo crescente, mas com a certeza de que, de algum modo, essa jornada era o que os levaria à verdade. E, por mais que o caminho à frente fosse incerto, uma coisa estava clara para ambos: nada seria como antes. A viagem perigosa que começava naquele momento iria levá-los a descobertas que poderiam destruí-los ou libertá-los. Depois de dias viajando por estradas desertas e enfrentando perigos desconhecidos, Carol e Alexandre finalmente chegaram ao destino que haviam buscado. Eles se encontraram em um vilarejo afastado, onde uma antiga mansão, quase esquecida, estava esperando para revelar a verdade que ambos procuravam, mas que também traria a dor que jamais imaginariam. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com uma laranja profunda quando os dois chegaram à imponente casa. O lugar parecia congelado no tempo, como se as paredes tivessem guardado segredos por séculos. O vento soprava forte, fazendo as árvores ao redor balançarem, como se estivessem prestes a contar algo importante. Cada passo que davam dentro daquela casa parecia uma travessia em direção a algo inevitável, algo que, ao mesmo tempo, os atraía e os amedrontava. Carol olhava ao redor, sua mente cheia de pensamentos confusos. Ela não sabia o que esperar dessa revelação. Sabia que algo estava prestes a mudar entre ela e Alexandre, mas a verdadeira natureza dessa mudança ainda era incerta. Seu coração batia forte, e ela sentia um nó na garganta, como se pressentisse que o que quer que viesse à tona, ela não estaria pronta para lidar. Alexandre, por outro lado, estava quieto. Seus olhos estavam fixos em uma mesa antiga no centro da sala, onde havia um envelope selado com o brasão de sua família. Ele já sabia o que esse envelope representava. Desde criança, ele ouvirá sussurros, e o que agora parecia uma lenda ou um pesadelo, estava prestes a se tornar realidade. Ele olhou para Carol, tentando decifrar o que ela sentia, mas sabia que não havia palavras para aliviar o peso de tudo que estava prestes a ser revelado. A mansão estava fria e cheia de poeira, como se ninguém a tivesse tocado por anos. Mas, ao chegarem ao salão principal, um ambiente mais iluminado, tudo parecia mais claro. No centro da mesa, o envelope esperava por eles, como se estivesse ali apenas para ser aberto naquele momento exato. Alexandre, com mãos trêmulas, pegou o envelope. O selo estava intacto, como se ninguém jamais tivesse ousado violá-lo. Ele sabia que, dentro daquele papel, estava a chave para entender a traição que corria no sangue de sua família. O envelope não era apenas um pedaço de papel, era um bilhete para o passado, algo que poderia destruir tudo o que ele acreditava ser verdade. Com um suspiro profundo, ele rompeu o selo e, com o coração apertado, abriu o envelope. Lá dentro, havia uma carta amarelada pelo tempo. As palavras, escritas com uma caligrafia fina e elegante, pareciam ter sido feitas para ser lidas por uma outra pessoa, alguém de outro tempo, mas o significado delas era claro e cortante. A carta falava de uma traição, mas não qualquer traição. Falava de um pacto secreto entre os pais de Alexandre e uma outra família, uma família rival. O acordo era simples, mas devastador. A união das famílias havia sido selada por uma promessa, mas também por um preço: o sacrifício de um membro da própria linhagem de Alexandre. Alexandre leu em silêncio, seu rosto se tornando cada vez mais pálido. Ele não queria acreditar no que estava lendo.
A traição de sua própria família, o envolvimento com uma trama que traía tudo o que ele conhecia, estava ali, em palavras que não podiam ser apagadas. Ele olhou para Carol, tentando encontrar algo em seus olhos que dissesse que ela não tinha lido, que talvez ela não entendesse a magnitude daquilo. Mas ela já sabia. Quando ele olhou para ela, ela já estava chorando. Carol, com sua intuição aguçada, sabia desde o começo que aquela viagem traria algo devastador. Ela sabia que Alexandre estava em busca de algo mais do que respostas para suas próprias questões familiares. Ele estava buscando justiça por uma dor que não entendia, por uma ferida que sempre esteve aberta, mas que ele nunca soubera como curar. E, agora, o destino o havia levado a um ponto sem volta. As palavras da carta eram claras. A traição envolvia não apenas a família de Alexandre, mas a de Carol também. Suas famílias estavam ligadas por um pacto sombrio, e o nome de Carol estava ali, escrito de forma irreversível. Ela não sabia se o que sentia era raiva, medo ou confusão. Só sabia que aquele momento mudaria para sempre o relacionamento deles e a forma como eles viam suas próprias vidas. A revelação de que suas famílias haviam se unido, mas de uma maneira tão tortuosa e traiçoeira, parecia uma maldição. Alexandre olhou profundamente nos olhos de Carol, sua voz embargada, quase inaudível. Minha família fez algo imperdoável com a sua. Eles nos usaram. Carol, todos esses anos de mentiras, todos esses anos de manipulação, eles venderam nossos destinos. Carol ficou paralisada. O que quer que ela imaginasse, o que quer que ela temesse, parecia pequeno diante daquela verdade implacável. Ela tocou os próprios lábios, tentando entender, tentando compreender o que aquilo significava para ela. O que significava para ela e Alexandre, agora que seus passados estavam entrelaçados dessa maneira tão dolorosa. O que nenhum deles sabia, enquanto estavam diante daquela revelação, era que o segredo da traição não era apenas um erro de um passado distante. Não era apenas um vínculo que os unia por acidente. Era um fio invisível de manipulação, e ambos agora estavam no centro dele, forçados a lidar com o que isso significava para o futuro deles. A lealdade entre eles, tão frágil nascendo de um encontro inesperado, estava prestes a ser testada até seus limites. O tempo parecia ter parado quando Carol e Alexandre se encontraram novamente, seus olhares se cruzando como se o universo inteiro tivesse se desfeito ao seu redor. Estavam em um local isolado, longe dos olhos curiosos, onde a revelação que acabaram de enfrentar sobre suas famílias ainda pairava no ar, como uma sombra pesada que não podia ser afastada. O vento suave que passava pelas árvores não conseguia acalmar a tempestade dentro deles, uma tempestade de sentimentos intensos, contraditórios e confusos. Carol estava ali, em pé, seu coração acelerado e uma angústia crescente dentro dela. As palavras da carta ainda ecoavam em sua mente, como uma canção macabra que não podia se desvincular dela. Sua família, tão cheia de segredos e mentiras, estava entrelaçada com a de Alexandre de uma forma que nunca imaginou. A dor da traição, a raiva pelo que havia sido escondido, não a deixava respirar com facilidade. Ela olhava para Alexandre, sentindo uma mistura de inveja e desejo, raiva e curiosidade. Ele estava ali, tão próximo, e ao mesmo tempo tão distante, como se, mesmo após tudo que haviam passado, uma barreira invisível entre eles o separasse. Alexandre, por sua vez, estava perdido. Ele sentia uma raiva profunda e uma frustração incontrolável. Como poderia a família dele, aquela que ele sempre admirou e respeitou, ter se envolvido em algo tão horrível? E o pior de tudo, Carol estava agora ligada a isso de uma maneira tão íntima e irrevogável. Ele não conseguia decidir se sentia amor por ela, como se o vínculo entre eles fosse algo inexplicável, ou se sentia raiva, por ela também carregar o peso do que suas famílias haviam feito. Era um jogo de emoções conflitantes que o consumia. Ele queria afastá-la, mas ao mesmo tempo, não conseguia. Era como se um imã invisível os atraísse, mesmo em meio à tempestade. Os dois estavam de frente um para o outro, e a tensão no ar era palpável. Carol deu um passo à frente, como se sua raiva fosse mais forte do que sua vontade de fugir. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida e o calor do corpo de Alexandre à sua frente. O calor entre eles era inegável, como se uma chama estivesse prestes a consumir tudo, uma chama alimentada pela paixão que, apesar das circunstâncias, ainda ardia entre eles. Você sabia, não sabia? Carol disse, a voz baixa, mas firme. A raiva estava ali, fervendo, e ela não conseguia esconder. Você sabia o que a sua família fez com a minha. Sabia e não me contou. Alexandre a olhou com dor nos olhos. Ele queria gritar, queria explicar, mas as palavras simplesmente não saíam.
O ódio e o desejo estavam tão entrelaçados em seu peito que ele mal conseguia distinguir um do outro. Como ele poderia ser tão cego? Como poderia ter se aproximado dela sem perceber as consequências dessa aproximação? Como poderia ter acreditado que seria possível amar alguém cujas famílias estavam envolvidas em uma história tão horrível? Ele fechou os olhos, sentindo um aperto no peito, antes de finalmente falar, com a voz rouca: eu não sabia, Carol. Não sabia de tudo. E se eu soubesse, você acha que eu teria ficado aqui com você? Acho que eu teria ficado longe de você. Se soubesse o que nossas famílias fizeram. Carol sentiu um golpe no coração. Aquilo, as palavras de Alexandre, doía mais do que ela estava disposta a admitir. Eles estavam tão próximos, e ao mesmo tempo, tão distantes. O amor que começava a brotar entre eles parecia impossível, cercado por tantas mentiras e traições. Mas, no fundo, ela sabia que não podia ignorar o que sentia por ele. Era como uma chama acesa dentro de si, que não podia ser apagada, não importava o quanto tentasse. Então, o que estamos fazendo aqui, Alexandre? Carol questionou, sua voz vacilando entre a raiva e o desejo. Por que estamos aqui, se sabemos que nossas famílias nos separariam? Se sabemos que o que sentimos é proibido? Alexandre deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais dela, seus olhos fixos nos dela. Havia algo inegável entre eles, algo que não podia ser ignorado, algo que os ligava de uma maneira profunda e visceral. Ele alcançou seu rosto com a mão, tocando suavemente a pele dela, como se estivesse buscando algo, uma resposta, talvez, ou uma explicação para o turbilhão de emoções que ambos estavam vivendo. Eu não sei, Carol, ele murmurou. Eu não sei o que estamos fazendo, mas eu sei que não posso ficar longe de você. Eu sei que, o que eu sinto por você, é real. E não importa o que nossas famílias fizeram, o que importa é o que nós sentimos agora. Carol sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O toque de Alexandre, suave e carregado de uma intensidade quase palpável, fez com que ela perdesse por um momento toda a raiva. O desejo tomou conta dela como um fogo que queimava sem controle, e ela sabia que estava tão perdida quanto ele nesse jogo perigoso de emoções. Os dois estavam agora tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, o calor dos corpos em contato. Era como se o mundo ao redor desaparecesse, como se nada mais importasse além daquela tensão crescente entre eles. Mas, ao mesmo tempo, a dor de saber que estavam presos em algo que não podiam controlar, que estavam apaixonados por alguém que representava tudo que suas famílias haviam destruído, os fazia hesitar. Eu não posso, Alexandre, Carol sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. Eu não posso me entregar a isso. Não depois de tudo que sabemos. Mas Alexandre, com seus olhos intensos, não se afastou. Ele sabia que não podia esperar mais. Eles estavam em um caminho sem volta agora, e as palavras que eles trocassem não seriam suficientes para apagar o que estava entre eles. Você não pode negar o que sentimos, Carol. E eu também não posso. E, com essas palavras, o que restava de racionalidade entre eles desmoronou. A raiva e o desejo, entrelaçados como duas forças incontroláveis, os arrastaram para algo mais profundo, mais intenso do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O que começou como uma paixão proibida se tornou um turbilhão de emoções, onde amor e raiva se confundiam, onde a dor das famílias se misturava com o desejo de estar juntos, e onde ambos estavam prestes a descobrir que, às vezes, o preço da felicidade pode ser mais alto do que qualquer um está disposto a pagar. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se o próprio universo tivesse se interrompido para assistir ao que estava prestes a acontecer. Carol e Alexandre se enfrentavam, não apenas com os olhos, mas com toda a história de traições, mentiras e emoções não resolvidas que os envolviam. O ambiente ao redor parecia desaparecer. O som das folhas movendo-se com o vento e o distante canto dos pássaros eram como ecos distantes, sufocados pela intensidade do momento. Alexandre sabia que aquilo não poderia mais ser ignorado. As palavras entre eles haviam sido poucas, mas cada uma delas estava impregnada de uma carga emocional tão forte que parecia que ele carregava um peso sobre os ombros. Carol, com sua expressão endurecida e os olhos cheios de raiva e mágoa, era a última pessoa que ele queria ver nesse estado. Mas ele sabia que não podia mais fugir. Eu sei o que aconteceu, Carol. Eu sei o que as nossas famílias fizeram e o que nós fizemos. Mas isso não pode continuar assim, ele falou, a voz carregada de um tom sombrio. Ele estava tentando encontrar as palavras certas, tentando consertar um pedaço daquilo que parecia irreparável. A raiva, a dor, o amor e a culpa se misturavam de tal maneira que ele não sabia mais onde um sentimento terminava e o outro começava. Carol olhou para ele, seus olhos fulgurantes com uma intensidade feroz. Não havia mais espaço para suavidade,
nem para o carinho que um dia existiu entre eles. Apenas a amarga sensação de traição. O orgulho e a dor a impediam de dar qualquer sinal de fraqueza. Ela sentia que sua vida havia sido moldada por decisões que não tomara, por escolhas que foram feitas em seu nome, e agora estava ali, diante de Alexandre, o homem que, para ela, simbolizava tudo o que tinha sido perdido. Você realmente acha que agora, depois de tudo o que aconteceu, eu vou te ouvir? Ela disparou, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Você é parte de um jogo sujo, Alexandre. Não só de sua família, mas da minha também. Todos nós fomos usados, manipulados. E agora, o que você quer? Que eu te perdoe? Que me esqueça de tudo? Alexandre sentiu o peso das palavras dela, cada uma delas batendo nele como uma onda implacável. Ele sabia que Carol tinha razão em muitas coisas, mas não podia deixar que isso fosse o fim. Ele precisava que ela ouvisse, precisava que ela entendesse que, embora as circunstâncias os tivessem arrastado para este lugar sombrio, ele ainda queria algo mais. Algo verdadeiro. Algo que não fosse apenas vingança. Algo que transcendesse a raiva que os consumia. Eu não estou pedindo perdão, Carol. Eu sei que não sou digno disso. Mas eu quero algo mais do que vingança. Quero que a gente acabe com isso, com essa guerra entre nossas famílias, antes que ela nos destrua a todos. Carol olhou para ele, e por um momento, algo em seu olhar suavizou. Ela sabia que as palavras dele eram sinceras, mas as feridas eram profundas demais para serem curadas com simples promessas. Ela havia sido traída não apenas por sua própria família, mas também por ele. O homem em quem ela confiara, o homem que lhe prometera que nada o separaria. Ele, que no fim das contas, era apenas mais um envolvido na teia de mentiras e manipulações. Porém, no fundo de seu coração, Carol sabia que Alexandre também carregava uma dor imensa, que as decisões dele não haviam sido fáceis. E em algum lugar, ainda havia um resquício do homem que ela amava, antes que as traições e as escolhas erradas o separassem. Eu queria acreditar em você, Alexandre. Queria, mas não posso mais. Não agora, ela sussurrou, o coração apertado, como se o ar fosse pesado demais para respirar. O desejo de vingança ainda queimava dentro dela, mas algo mais, algo antigo e profundo, também despertava, o amor que um dia sentiu. Alexandre deu um passo à frente, sem pensar nas consequências, quase como se fosse a única coisa que restava a fazer. Eu sei que posso te decepcionar de novo, Carol, mas não vou deixar que isso nos consuma. Não enquanto eu puder fazer algo para mudar. As palavras dele pareciam uma promessa, e talvez fosse essa última chance de redenção para ambos. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos, ambos olhando um para o outro, sem saber exatamente como aquilo tudo iria acabar. Eles estavam prestes a tomar decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. O que restaria deles depois dessa confrontação? Seriam capazes de seguir em frente e reconstruir algo do que foi quebrado? Ou a dor e o ódio seriam mais fortes? Então, Carol se virou, seus olhos marejados, mas resolutos. Eu vou acabar com isso do meu jeito, Alexandre. Mas não pense que será fácil. E não pense que você pode sair disso ileso. Não enquanto eu ainda respirar. Ela se afastou, sem olhar para trás, mas com a sensação de que, de alguma forma, algo havia mudado. Não sabia se aquilo seria o começo de uma nova história ou o fim definitivo. Mas a única coisa que ela sabia era que, no fundo de seu coração, o desejo de vingança ainda competia com algo mais profundo. A necessidade de encontrar a paz, de parar de correr atrás de fantasmas. E enquanto ela caminhava para longe, Alexandre ficou parado, observando-a se afastar, sentindo que aquela não era apenas uma despedida, mas o começo de algo novo. Uma luta interna, uma batalha entre o que era certo e o que era desejado, entre o amor e a vingança. Ambos, agora, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas, o perdão e a capacidade de curar o que parecia irreparável. O silêncio voltou a tomar conta do parque. Mas, naquele momento, a única certeza era de que, para Carol e Alexandre, a verdadeira batalha ainda estava por vir. O céu estava mais claro naquela manhã, mas a sensação de algo iminente pairava no ar. Era como se o universo estivesse segurando fôlego, aguardando o desfecho de um capítulo tumultuado, um capítulo de dor, arrependimento, amor e até mesmo redenção. Carol e Alexandre haviam passado por uma tempestade emocional que os havia consumido, e agora, diante deles, estava o silêncio. O que restava de tudo o que viveram e sofreram? O encontro entre eles, naquele dia, foi uma última tentativa de resolver tudo o que havia se perdido. O cenário era diferente, mais sereno. O campo onde se encontravam estava banhado pela luz suave do amanhecer,
com o canto dos pássaros quebrando a quietude, como uma metáfora para o que viria a seguir. Mas a paz do ambiente contrastava com a tensão que ainda marcava seus corações. Carol olhava para Alexandre, seu rosto refletindo o cansaço de uma batalha interna que parecia não ter fim. Era como se ela estivesse à beira de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre, e, em parte, a dele também. Ele, por outro lado, estava profundamente imerso na ideia de que este seria o último momento em que poderia tentar reconstruir o que se quebrou entre eles. Mas havia algo mais. Algo mais forte do que o simples desejo de restaurar o amor que existiu. Era a vontade de encerrar de uma vez por todas o ciclo de dor que os aprisionava, de dar um passo em direção ao desconhecido, sem mais amarras. Eu não sei o que mais esperar de nós dois, Alexandre, Carol disse, sua voz suave, mas carregada de uma melancolia que não podia esconder. Tivemos tudo e perdemos tudo. Como podemos voltar a ser quem éramos? Eu não sei mais o que é real. As palavras dela cortaram o ar. Havia uma verdade inegável em seu tom, um lamento que parecia não ter fim. A confusão era visível em seu olhar. A mulher forte e determinada que ele conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos, tomada pela dúvida e pela dor. E, por mais que ele quisesse dar uma resposta, uma solução, ele sabia que a verdade era ainda mais cruel. Eu sei, Carol. Eu sei o quanto te decepcionei, o quanto deixei você acreditar em coisas que não eram verdade. Mas se há algo que aprendi com tudo isso, é que nós não podemos continuar assim. Não podemos viver na mentira, não podemos viver no medo do que o futuro nos reserva, Alexandre falou, a sinceridade em sua voz quebrando a frieza que havia se formado entre eles. Eu te amo, Carol, mas não posso mais lutar contra o que já aconteceu. Precisamos de algo novo. Precisamos mudar. Havia uma quietude, uma calma em suas palavras, como se ele estivesse se entregando a algo maior do que as promessas do passado. Alexandre sabia que estava dizendo algo que os dois precisavam ouvir, embora fosse difícil de aceitar. A realidade era que, por mais que ambos se amassem, o peso da traição, dos erros cometidos e das escolhas erradas parecia ser irreparável. E, embora eles soubessem que o final de sua história juntos estava próximo, algo maior os aguardava. Carol se virou lentamente, seu coração apertado. A ideia de seguir em frente sem Alexandre parecia impossível, mas a ideia de ficar e continuar vivendo na dor também não era uma opção. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse pedindo forças para enfrentar o que viria. No fundo, ela sabia que precisava tomar uma decisão que fosse além do que as palavras ou os sentimentos podiam oferecer. Eu não sei se tenho forças para seguir em frente, Alexandre, ela sussurrou, sua voz quebrando. Mas talvez seja a hora de deixar o passado para trás. O peso daquelas palavras caiu como uma lâmina afiada. A dor que ela sentia era evidente, mas ao mesmo tempo havia uma força em seu olhar. Era a força de quem sabia que estava prestes a dar um passo decisivo, mesmo sem ter todas as respostas. Ela olhou para ele uma última vez, os olhos marejados, mas com a determinação de quem sabia que, por mais difícil que fosse, o fim de uma jornada poderia ser o começo de algo novo. Eu preciso de tempo, Alexandre. Eu preciso de espaço para entender o que eu realmente quero da vida. Talvez seja a hora de nos libertarmos de tudo isso. Alexandre a observava, seus próprios sentimentos misturados em um turbilhão de emoções. Ele sabia que, ao liberar Carol, estava se afastando da última chance que tinha de reconstruir o que eles haviam perdido. Mas, ao mesmo tempo, ele entendia que essa liberdade era a única maneira de os dois encontrarem a paz. E, acima de tudo, ele desejava que Carol fosse feliz, mesmo que isso significasse que ele não faria mais parte de sua vida. E assim, naquele momento, ambos se afastaram. Não havia gritos, nem mais palavras. Só o silêncio pesado que tomava conta de tudo ao redor. Eles caminharam em direções opostas, sabendo que, embora suas jornadas não fossem mais compartilhadas, elas continuariam. O futuro era uma estrada incerta, mas cheia de possibilidades. Carol, com passos lentos, sentia o peso da decisão, mas havia algo dentro dela que começava a se renovar. Talvez fosse a sensação de que o amor não tinha que ser a única razão para viver, que ela poderia encontrar força em si mesma, longe de qualquer expectativa imposta. O fim daquele capítulo, embora doloroso, estava permitindo-lhe olhar para um novo começo, um que não dependia de Alexandre ou de qualquer outra pessoa. Era um novo caminho, onde ela teria a chance de se redescobrir. Alexandre, por sua vez, ficou parado por um longo tempo, observando a partir da distância, sem saber exatamente o que viria em seguida. Mas, mesmo no meio da dor, uma sensação de leveza começou a invadir seu peito. Ele sabia que a libertação de Carol era,
na verdade, a sua própria libertação. Era o fim de uma história, mas também o início de uma jornada completamente nova, para ambos. O fim do que eles haviam sido juntos, embora doloroso, trazia com ele a promessa de novas descobertas, de novas vivências, e de uma paz que, por mais distante que parecesse, poderia finalmente se tornar possível. E assim, no silêncio daquela manhã, eles seguiram seus caminhos, sabendo que o verdadeiro fim era, na verdade, o início de algo que nem eles mesmos podiam prever. E o vento, suave como uma bênção, sussurrou entre as árvores, como se o próprio mundo estivesse abraçando-os, dando-lhes coragem para seguir em frente. E assim termina a história de Carol e Alexandre, marcada por amores perdidos, escolhas difíceis e a busca por uma nova chance. Cada passo deles, embora doloroso, foi um caminho rumo à liberdade e à descoberta de si mesmos. Agora, queremos saber de você, o que achou dessa jornada? Você acredita que o fim de algo pode ser, na verdade, o começo de algo melhor? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Vamos conversar sobre tudo o que essa história nos trouxe.